Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções, começando inicialmente com alguns aspectos históricos, para depois nós entendermos de uma maneira um pouquinho mais simples, com alguns exemplos um pouquinho mais básicos, que certamente te ajudarão a entender este, que é um dos principais assuntos da matemática. Vamos lá? Primeiramente, é interessante nós notarmos que a ideia matemática de função, ela surgiu antes mesmo de sua formalização. Nos trabalhos de Galileu e de Newton, já lá no século XVII, nós conseguimos observar que quando eles iriam explicar alguns fenômenos que estavam observando, eles utilizavam noções de lei e dependência, dois conceitos fortemente ligados ao conceito matemático de função. Mas essa palavrinha só foi introduzida na matemática pelo filósofo alemão chamado Leibniz, no ano de 1694. Para Leibniz, função era o nome de todos os elementos de um gráfico, todos os elementos de uma curva, tais como a inclinação dessa curva, algum ponto específico, tudo isso Leibniz chamava de função. Tempos depois, o matemático suíço Bernoulli, ele chamava de função os valores que eram obtidos entre variáveis e constantes. Posteriormente, o também matemático suíço Euler, ele chamava de função uma expressão que envolvia vários argumentos, uma noção bem mais próxima àquela que nós chamamos de função hoje. Mas, saindo um pouquinho da história, o que nós podemos entender como função? Função, basicamente, é uma máquina de transformação. Você pode imaginar, por exemplo, uma máquina como um moedor de carne. Então, o moedor de carne, essa máquina de transformação, é o que nós chamamos matematicamente de função. Nessa máquina, nós temos uma entrada. Essa entrada é aquilo que nós podemos colocar dentro dessa máquina. Se você imaginar a nossa máquina de moedor de carne, eu posso colocar carne, que é o próprio propósito dela, mas eu poderia colocar qualquer outro tipo de objeto, colocar uma fruta, poderia colocar um lápis, colocar uma caneta, qualquer uma dessas coisas eu poderia colocar dentro da minha máquina moedora de carne. Depende do objeto, podia até danificar a máquina, mas que eu posso colocar lá dentro, eu posso colocar lá dentro. Então, isso é a entrada da nossa máquina, isso é o nosso domínio. Essa máquina, ela também possui uma saída, quer dizer, aquilo que eu vou obter após inserir qualquer tipo de objeto dentro da minha máquina. Dentro da minha máquina moedora de carne, eu vou encontrar qualquer tipo de coisa moída, qualquer tipo de coisa triturada. Se, por exemplo, eu insiro carne, eu acabo obtendo carne moída. Se eu inserir nessa mesma máquina moedora uma fruta, eu vou obter talvez um caldo dessa fruta, depende de quanta água tem nela, eu não vou acabar tendo grãozinhos de fruta, mas simplesmente um caldo, uma fruta espremida. E assim por diante. Essa saída da nossa máquina é chamado de contradomínio. E, além disso, eu tenho dentro dessa minha máquina a transformação que vai ser feita. A transformação que vai ser feita na minha máquina é chamada de lei da função. Então, por exemplo, nesse nosso desenho, nesse nosso esqueminha que nós estamos enxergando aqui, nós temos aqui na nossa esquerda, alguns objetos, alguns elementos, e aqui nós temos uma máquina no qual nós vamos inserir uma lei de função. Então, eu vou usar esse esqueminha aqui. Então, o que vai acabar acontecendo? Se eu pegar um objeto, se eu pegar um elemento do meu domínio, eu vou inserir esse elemento na minha máquina e a lei da função, a transformação que a minha máquina está fazendo, ela vai gerar essa resposta. Então, você percebe, eu inseri esses pezinhos aqui que estavam na horizontal. A minha lei de função estava dizendo que eu ia girar, que eu ia rotacionar esse nosso objeto. Eu obtenho aqui um outro pezinho. Se eu inserir esse nosso segundo objeto aqui,
ele vai acabar rotacionando e eu vou encontrar, mais uma vez, a resposta. Inserir aqui o meu terceiro objeto, ó, ele vai acabar mais uma vez rotacionando, uma terceira resposta. Se ele inserir mais um objeto, ele vai acabar rotacionando e eu vou encontrar mais uma resposta. Ou seja, cada um dos valores aqui da nossa esquerda, cada um dos valores do nosso domínio, eles vão ser inseridos nessa máquina de transformação, que, nesse caso, está simplesmente rotacionando o nosso objeto para gerar uma imagem, para gerar uma resposta. Se eu acabo mudando qual vai ser a minha lei de transformação, eu acabo, inclusive, mudando as nossas respostas. Por exemplo, ó, se eu tirar essa nossa transformação e colocar uma outra transformação, olha só, fiz uma outra transformação, uma simplesmente reflexão. Ele está girando, ele está refletindo o nosso objeto, como você pode enxergar aqui na nossa saída, aqui na nossa imagem. Tudo bem? Exemplo mais simplesinho, mais bobinho, mas a gente começa a pensar, será que isso pode ser usado em algum momento na prática? Com absoluta certeza. Então, um exemplo prático aí para nós podermos continuar. Imagina aqui um exemplo físico. Então, vamos pensar aqui na física. Na física, nós sabemos que se eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, se eu tenho uma partícula que está se movendo, acelerando o movimento, que cada momento a sua velocidade acaba sendo diferente, a posição que essa partícula ocupa é representada pela sua relação S, que é a posição, igual a S0, que é a sua posição inicial, mais V0, que é a sua velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais A, que é a aceleração, multiplicado por esse tempo elevado ao quadrado, dividido por 2. Uma formulazinha que alguns professores de física chamam de sorvetão. Pois bem, vamos imaginar que eu tenho uma partícula se movendo num movimento retilíneo acelerado. Então, ela está aqui, ó, numa reta, vamos chamar aqui a própria reta dos reais mesmo. Essa partícula, ela vai iniciar no ponto 0 dessa reta dos reais. Então, o nosso S0, nosso espaço inicial, é o próprio zero. Ela inicialmente estava em repouso, a velocidade inicial dela, que nós chamamos de zero, a de V0, é o próprio zero. E vamos supor, por exemplo, que a aceleração dessa partícula é igual a 1. Ou seja, vamos esquecer um pouquinho unidades, apenas para poder aplicar essa ideia. Utilizando a relaçãozinha aqui do sorvetão, eu sei que o S é igual a S0, que é 0, mais V0, que é 0, vezes o tempo, mais a aceleração, que é 1, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Não é verdade? Ou seja, simplificando essa nossa expressão, eu descubro que o S, que é a posição dessa nossa partícula, desse nosso objeto, é igual a 1 vezes t ao quadrado, é o próprio t ao quadrado, dividido por 2. E aí, o que eu consigo obter de bastante interessante nisso? Então, vamos só copiar aqui, ó. O S era igual a t ao quadrado, dividido por 2. Desse modo, num instante, onde o t é igual a 1, 1 o quê? 1 segundo, 1 minuto, depende das unidades usadas no exercício. A minha partícula, ela vai estar em 1 ao quadrado dividido por 2. 1 ao quadrado é 1. 1 dividido por 2, ele é meio. Ou seja, se nós voltarmos aqui no nosso desenho, imagina que esse aqui seja o 1, o meio está entre esses dois valores. Ó. Então, aqui é o meio. É onde a minha partícula vai estar no instante onde o tempo é igual a 1. Correto? Outro exemplo interessante, tá? Imagina que, então, no instante em que o t é igual a 2. A minha posição vai ser o tempo, que é 2, elevado ao quadrado, dividido por 2.
2 ao quadrado é 4, e 4 dividido por 2 é igual a 2, correto? Voltando aqui no meu desenho, se aqui é 1, aproximadamente aqui vai ser o 2, então aqui no 2 é onde a minha partícula está no instante de tempo 2. Mais um último exemplo. Então, no instante onde o t é igual a 3, a posição da minha partícula vai ser 3 elevado ao quadrado dividido por 2. 3 ao quadrado é 9, e 9 dividido por 2, se nós fizermos a divisão, vai dar 4,5, correto? Então, aqui, ó, voltando pela última vez aqui no meu gráfico, aqui é o 3, aproximadamente aqui vai ser o 4, aproximadamente aqui vai ser o 5, entre o 4 e o 5, eu tenho aí o 4,5, ou a fração 9/2, que corresponde à posição da minha partícula no instante de tempo igual a 3. Ou seja, a minha partícula começou aqui no 0, ó, depois de 1 segundo ela estava aqui no meio, depois de outro segundo ela estava aqui no 2, depois de outro segundo ela estava aqui no 4,5 e assim por diante. Então, eu estou descrevendo a posição da minha partícula em função do tempo. Ou seja, essa minha máquina, se nós fôssemos imaginar aquilo que nós estávamos conversando antes, então, essa nossa máquina, ela vai receber, tá, o instante do tempo, e através de uma continha, que era a própria continha que nós enxergamos, t ao quadrado dividido por 2, ela vai fornecer a posição da nossa figura, da nossa partícula. Tudo bem? Essa é uma ideia mais básica do que é a função. E o que nós vamos fazer é, nas nossas próximas aulas, conversar com muito mais detalhes sobre função, partindo de produto cartesiano, falando sobre relações, para finalmente chegarmos em funções. Então, eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Por hoje, nós ficamos por aqui. Agradeço a todos a sua participação. Um forte abraço e até a próxima.